Boa noite, meus irmãos, boa noite. Meu nome é Ana Cárita, eu sou evangelizadora espírita infantil na Casa da Fraternidade Centro Espírita Irmã Sheila, em Trindade. E mais uma vez é uma grande satisfação estar com vocês aqui. E hoje nós vamos falar de um tema muito especial, o verdadeiro sentido do Natal. Antes, eu quero convidar todos para fazermos a nossa prece inicial. Fechemos os nossos olhos e imaginemos a luz infinita de Jesus Cristo a nos banhar. Imaginando Jesus perto de nós, nosso irmão maior. Imaginemos que das mãos de Jesus sai uma energia que aquece os nossos corações, que nos faz vibrar coragem, força, fé. Amigo Jesus, nós queremos te agradecer a oportunidade bendita do trabalho, do estudo. Queremos te agradecer por estarmos aqui na Terra neste momento tão decisivo e te pedir, Senhor, permita que os bons espíritos estejam conosco. Permita, Senhor, que possamos seguir a Tua boa nova, vigiando os nossos pensamentos, o nosso falar, o nosso ouvir, para que sejamos pessoas melhores a cada dia, a cada amanhecer. Fica conosco, Mestre querido, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja, meus irmãos. Que alegria estar aqui novamente. E hoje, para falar de um tema muito, muito especial, que é o verdadeiro sentido do Natal. Chega dezembro e a gente então começa a planejar, né, a colocar em prática muitas expectativas. Na evangelização, por exemplo, a gente começa a fazer trabalhos diferentes, as crianças começam a planejar atividades para apresentação, né? Nós temos o Pingo de Gente lá, todo final de ano, a última aulinha é o Pingo de Gente, que nada mais é do que uma apresentação de Natal. Então as crianças passam o dezembro inteiro pensando no aniversário de Jesus, pensando em Cristo, nosso Senhor. E o que elas poderiam fazer para o aniversariante, né? O que elas poderiam fazer de especial para agradar Jesus. Nós todos sabemos que o Natal, para nós cristãos, deve ser muito mais do que festa, luzes, do que comilança, do que troca de presentes, não é verdade? No Ocidente, Cristo Jesus é unanimidade, né? Todo o Ocidente conhece Jesus Cristo. Mas não são todos que têm o aniversariante, que tem Jesus como peça principal no aniversário dele, que é o Natal. Então, se nós perguntássemos para as crianças qual o verdadeiro sentido do Natal, está na ponta da língua. É o nascimento de Jesus. Mas o que isso significa? Para nós espíritas, o Natal é relembrar Jesus entre nós. É recordar tudo aquilo que ele ensinou, desde a manjedoura até a cruz. E Jesus, meus irmãos, é real. Jesus esteve entre nós. Allan Kardec,
o codificador da doutrina espírita, ao estudar a doutrina dos espíritos, ele falou várias vezes do nosso irmão Jesus. Lá no capítulo 1, nos itens 3 e 4, o capítulo é intitulado de Não vim destruir a lei. Ele fala de Cristo. E eu vou pedir licença para ler o item 4, muito significativo para nós. O papel de Jesus não foi simplesmente o de um legislador moralista, sem outra autoridade além da sua palavra. Ele veio consumar as profecias que anunciaram seu advento. Isso é tão significativo. Jesus já era esperado por muitos povos naquela época. Mas aqueles povos esperavam um Salvador que viria de uma forma diferente. Eles imaginavam que o Messias chegaria num cavalo branco, com uma espada a tiracolo, não é? Como um príncipe guerreiro que os libertaria de todo o mal. Mas sua autoridade provinha da natureza excepcional do seu espírito e da sua missão divina. Ah, isso é tão lindo. Essa frase é tão importante para nós. Jesus, com toda a sua magnitude, ele poderia ter nascido em qualquer berço, em qualquer família. Jesus poderia ter tido berço de ouro mesmo naquela época. Mas ele escolheu nascer numa manjedoura. Escolheu nascer entre os animais, para desde o início dar lições para nós. Não é verdade? Quem é Jesus? Jesus é o governador da terra. Foi ele, meus irmãos, que preparou esse planeta para nós. A doutrina espírita nos ensina isso. A Caminho da Luz de Emmanuel conta em detalhes como Jesus pensou na natureza para nós, nas montanhas, nos mares, como ele pensou nos ventos, na brisa. Eu fico imaginando como se fosse uma mãezinha, um paizinho preparando a casa para receber seus filhos amados. Jesus, nosso irmão maior, fez isso. Ele se preparou a terra nos mínimos detalhes, que tivesse um clima ameno, que tivesse condições de receber a vida humana aqui na terra. E isso tudo por amor. Por que Jesus faria isso? Por amor. Porque ele ia esperar nós, seus irmãos mais novos, e dar oportunidade para a nossa evolução. Isso não é lindo? E Jesus sabia que ele deveria vir à Terra para nos ensinar, para exemplificar esse amor. Para isso, meus irmãos, ele se preparou por 1000 anos, porque ele precisava reduzir toda a sua carga vibratória, sua energia crística, para que ele pudesse estar entre nós. E ele fez esse sacrifício. Ele fez esse sacrifício por nós. Então, a grandiosidade de Jesus não estava nas coisas materiais, não estava nos feitos daqui da terra, estava da natureza excepcional do seu espírito e da sua missão divina, porque ele foi o escolhido pelo nosso Criador para cuidar de nós. E sabe o que é mais bonito? Ele cuida até hoje. Ele disse lá na cruz que não nos deixaria sozinhos. E não deixou. Tempos depois mandou o Consolador prometido, que é a nossa doutrina espírita, que é a doutrina que nós temos estudado e para a compreensão desse amor maior que Jesus plantou aqui na Terra.
Isso significa, meus irmãos, que Ele não nos deixou sozinhos mesmo, porque nós estamos próximos de Jesus o tempo todo. Quem quer estar próximo de Jesus está. Como? Seguindo seus ensinamentos. Quando Jesus esteve aqui na Terra, Ele disse que era a verdade, o caminho, a vida. Ele é o caminho. O caminho para chegar aonde? As pessoas que chegavam perto de Jesus, né? E nós queremos uma só coisa: sermos felizes, acharmos a paz, o reino de Deus. E Jesus falava isso. O reino de Deus não é aqui na terra. Não é assim? Ele dizia: o reino de Deus não é aqui na terra. Mas o reino de Deus é dentro de cada um de nós. Não é um lugar distante. É um lugar muito próximo. Próximo dos ensinamentos de Cristo. Porque quando a gente começa a seguir a Boa Nova, a seguir o que Jesus veio pregar aqui na terra, que nada mais foi do que amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, ou seja, o amor. Simples, o amor. Quando a gente começa a seguir os seus preceitos, as suas lições, quando a gente começa a compreender Jesus, a praticar a caridade para estar mais próximo dos nossos próximos, nós começamos a fazer o reino de Deus dentro do nosso coração. Porque, meus irmãos, a transformação é imediata. Quando a gente começa a estudar Jesus, a compreendê-lo, o nosso coração se transforma. Porque a gente começa a não conceber certas atitudes nossas. E isso faz com que a gente melhore. E melhorando a si mesmo, a gente começa a melhorar as pessoas ao nosso redor. Porque a gente vai exemplificando o amor. E é o exemplo que arrasta. Não é simples? É simples. Seguir Jesus. É simples, mas não é fácil. Porque somos ainda espíritos orgulhosos. Ainda não deixamos que a manjedoura nasça nos nossos corações. Não foi isso que Jesus nos ensinou? A simplicidade e a humildade. Meus irmãos, por toda a passagem de Jesus aqui na Terra, em todos os seus momentos, Ele quis ensinar alguma coisa. Nada foi em vão. Não foi em vão que Ele nasceu numa manjedoura. Não foi em vão que Ele nasceu entre os animais. Foi para nos dar uma lição. A lição da simplicidade, da humildade. Para que a gente chegue nesse reino de Deus, nós não precisamos de muito. Não precisamos. Mas, como seres imperfeitos que nós somos, crianças ainda na escalada da evolução espiritual, a gente ainda erra, a gente ainda peca. Eu fico pensando a grandiosidade do amor de Deus por nós. Porque mesmo assim, mesmo a gente errando tanto, ainda sendo tão orgulhosos, vaidosos, Ele nos dá a oportunidade de crescermos e melhorarmos constantemente. Basta a gente pensar, por exemplo, na pandemia, no coronavírus. Um vírus que parou a humanidade, que fez com que viéssemos para dentro do nosso lar, que voltássemos para nosso núcleo familiar e enxergássemos os próximos, mais próximos de nós. Durante um pequeno período, mas teve esse período, nós tivemos que ficar isolados totalmente em casa.
E foi na simplicidade que nós verificamos que é possível viver e conviver. Consegue entender como que a espiritualidade age? No mínimo, para que a gente possa fazer reflexões que faça com que progridamos, que faça com que a gente possa ir além. Jesus veio ensinar às pessoas que a verdadeira vida não está na terra, mas no reino dos céus. Mostrar-lhes o caminho que esse reino conduz, os meios de se reconciliarem com Deus e fazê-las pressentir esses meios na marcha das coisas que ocorrerão para o cumprimento dos destinos humanos. Meus irmãos, há um planejamento. Nada é por acaso, nada. E Jesus, o nosso governador, o nosso mestre amado, está no leme. O item do Evangelho continua. Entretanto, Jesus não disse tudo e sobre muitos pontos limitou-se a depositar o germen das verdades que, segundo ele próprio declarou, ainda não podíamos compreender. Olha que irmão generoso, que irmão maravilhoso. Ele sabia que não conseguiríamos compreender tudo o que ele teria para nos falar. Mas ele disse, por forma de parábolas, para que pudéssemos depois estudarmos para compreender. E é o que a gente faz, né? Até hoje, nas nossas reuniões públicas, nos nossos estudos individuais ou coletivos, né? É o estudo da passagem de Jesus aqui pela Terra. Nós passamos o ano todo falando de Jesus no Centro Espírita, comentando as suas passagens evangélicas, estudando à luz da doutrina espírita. E chegamos agora em dezembro, precisamos entender o verdadeiro sentido do Natal, para termos Jesus verdadeiramente em nossos corações. Falou de tudo, mas em termos, ora, mais ou menos explícitos. Para compreender o sentido oculto de certas palavras, era necessário que novas ideias e novos conhecimentos lhes trouxesse a chave. Ideias que não poderiam surgir antes de certo grau de maturidade do espírito humano. A ciência devia contribuir poderosamente na eclosão e no desenvolvimento dessas ideias. Importava, para isso, dar à ciência tempo para progredir. E foi-nos dado tempo. Estamos aqui há 2020 anos depois da vinda de Cristo. E ainda temos muito, muito que aprender. Mas já evoluímos bastante. Cristo, meus irmãos, é real e está próximo de nós. Apesar dos estudiosos já terem nos colocado que Jesus Cristo não nasceu no dia 25 de dezembro, porque não há uma prova, uma certidão de nascimento que comprova que foi exatamente esse dia que ele nasceu. Nós temos a veracidade da existência de Jesus Cristo nas passagens da Bíblia, escrita pelos evangelistas. Lindas histórias que Jesus nos deixou, escritas pelos evangelistas. Além disso, Allan Kardec, estudioso da doutrina dos espíritos, codificador do espiritismo, fala de Jesus tanto no Evangelho segundo o Espiritismo, na Gênese, e ele perguntou aos espíritos, lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 625, ele faz uma pergunta maravilhosa. Ele pergunta assim: qual o tipo mais perfeito que Deus já ofereceu ao homem para servir de guia e modelo? E a espiritualidade responde numa só palavra: Jesus.
Jesus Cristo é o nosso modelo, é o nosso guia, é o nosso caminho, é a verdade. Muitos dos nossos irmãos aqui do Ocidente, que acreditam em Jesus Cristo, em outras religiões, o aguardam de uma maneira distante. Esperam a morte física para enfim encontrar Jesus. Mas nós, espíritas, precisamos entender que Jesus está mais próximo de nós do que possamos imaginar. Foi Ele mesmo que disse que quando fizéssemos a um dos seus pequeninos, a Ele estaríamos fazendo. Para nós, adeptos do Espiritismo, Jesus está em cada criatura da Terra. E é por isso que fora da caridade não há salvação. É por isso, meus irmãos, que precisamos cativar e desenvolver a nossa capacidade de amarmos uns aos outros. E começamos com a caridade. A caridade de ouvir, a caridade de estar próximo, a caridade de buscar saber notícias, né? No momento em que a gente está isolado socialmente, mas uma ligação, uma mensagem de amizade, não é assim? A caridade, meus irmãos, de saber compreender, de ter paciência para esperar tudo isso que está acontecendo passar. A caridade de entender o outro, de não julgar. Essa caridade é maravilhosa, a caridade de não julgar. A caridade, meus irmãos, de perdoar. Jesus, quando passou aqui na Terra, ele pediu que perdoássemos os nossos inimigos. Que nós não desejássemos o mal para aquele que fizesse mal para nós. Imagine, se ele pediu para que amássemos aqueles que nos faziam mal, imagine aqueles que não fazem, né? Os nossos parentes, os nossos amigos. E é o grande segredo, o amor, que foi o que Jesus veio nos exemplificar. O amor. Então, meus irmãos, para nós espíritas, estar próximo de Jesus é fazer o bem àqueles que estão próximos de nós. É fazer com que a manjedoura nasça em nossos corações de alguma forma, e isso a gente consegue quando a gente despreende um pouquinho de nós para o outro. Quando a gente movimenta os nossos sentimentos para fazer o bem, porque é preciso fazer isso. Seja a caridade material ou a caridade moral. Nós precisamos de alguma forma sair do nosso lugar e ir ao encontro desses irmãos. E é isso que Deus espera de nós. A lição nos fala que Jesus é o caminho para fazer com que possamos chegar até o Criador. Como o filho pródigo, que ele teve que se movimentar, ele teve que engolir o orgulho dele, não é? Porque ele tinha saído de casa, ele tinha gasto todo o dinheiro que o pai dele deu, ele estava sem alimento, ele estava se alimentando da comida dos porcos. Mas ele engoliu o orgulho e voltou pelo caminho. Ele precisou fazer esse movimento. E é isso que Deus espera de nós. Porque quando o filho pródigo faz o movimento de caminhar de volta para a casa do pai, o pai o acolhe. O pai o ama e perdoa, porque ele se levantou, ele saiu do marasmo para fazer algo. E é isso que Deus espera de nós. E a misericórdia dele é tanta que ele nos deu instrumentos para que pudéssemos voltar para casa. E o maior deles, e o mais lindo e o mais poderoso é Jesus Cristo.
as palavras do Mestre, os ensinamentos do Mestre. Nós precisamos interiorizá-los e, mais do que isso, exemplificá-los. Porque, meus irmãos, não adianta dizer Senhor, Senhor, isso não abrirá porta nenhuma para nós. O que importa de verdade é esse ir, é essa modificação interior, é isso. E essa modificação interior, nós espíritas chamamos de reforma íntima. Então, meus amigos, eu deixo aqui a mensagem e a reflexão. Qual o verdadeiro sentido do Natal? O Natal é mais do que o nascimento de Jesus Cristo. O Natal significa a bondade de Deus para conosco, a misericórdia do nosso Criador, ao permitir que seu Filho dileto, um Cristo, um Espírito perfeito, se sacrificasse para vir à Terra nos ensinar, exemplificar o amor. E como nós podemos retribuir isso? Como nós podemos presentear o aniversariante? Porque por mais que nós não tenhamos a certeza de que ele nasceu no dia 25 de dezembro, e provavelmente não, é uma convenção material, nós sabemos que essa convenção modifica todo o clima do planeta, pelo menos no Ocidente. Percebam que em dezembro, próximo do Natal, o clima fica diferente, porque as vibrações estão diferentes. As pessoas buscam ligar para seus parentes, estar próximo de seus parentes, não é? E até aquelas, muita gente critica, né? Fala, mas Natal é só matéria, as pessoas consumistas só querem saber de trocar presentes, mas mesmo aí a gente vê, a gente percebe que quando a pessoa pensa no outro para comprar esse presente, olha que vibração que ela está emitindo, vibrações de amor, de fraternidade, de carinho. Então isso muda sim. O simples fato de ter luzes, não é? De as pessoas estarem pensando em se reunir, as músicas natalinas, né? Em muitas casas, há prece sim, né? As pessoas lembram de Jesus sim. Tá certo que em outras, o pensamento é apenas nas festanças, comilanças, bebidas, mas não é só isso. As vibrações de carinho, de fraternidade, de amor, em dezembro, próximo do Natal, no Natal, modificam o halo de energia que há no planeta Terra. E isso permite, meus irmãos, que os nossos irmãos maiores, da espiritualidade maior, possa resgatar muitos dos nossos irmãos que ainda buscam a luz, que ainda se encontram perdidos no planeta Terra, na erraticidade. Então, mesmo que ainda haja muito materialismo, mesmo que às vezes as pessoas pensem mais no Papai Noel do que em Jesus Cristo, ainda assim, as vibrações de amor que as pessoas emitem para com seus parentes, amigos, neste momento em que todos estão numa vibração de fraternidade, isso auxilia a espiritualidade. Então, qual que é o papel do espírita no Natal? Auxiliar nessas vibrações, emitindo amor, promovendo amor. Nas casas espíritas, em dezembro, é quando acontecem os mais lindos trabalhos.
Na Casa da Fraternidade, por exemplo, a gente faz um trabalho muito bacana que esse ano, infelizmente, nós não vamos fazer presencial, mas vamos dar um jeito de fazer via online, que é o infortúnio oculto. O trabalho do infortúnio oculto é sair no dia 25 de dezembro, no dia do aniversário de Jesus, em que comemoramos o aniversário de Jesus. Nós saímos a esmo e paramos numa casa que a gente sabe que não é por acaso. E às vezes em dupla ou 3 pessoas, a gente oferece um culto nessa casa. No dia 25 de dezembro, uma data tão especial. E após o culto, nós oferecemos uma cesta básica, brinquedos, se nós tivermos no carro, enfim. Então nós temos histórias lindíssimas de chegar em casas de pessoas que estão solitárias, que passaram o Natal longe da família e nos recebem com tanto amor, tanto carinho. Pessoas que dizem, não preciso da cesta, mas a oração me encheu, a oração me trouxe alegria, a visita me trouxe alegria, olha só. E nós que somos os trabalhadores, que vamos até fazer esse trabalho, somos os que mais ganhamos, porque nós nos enchemos de coragem, de fé para continuar o ano vindouro. O presente que Jesus espera de nós é amar o próximo como a si mesmo e Deus sobre todas as coisas. Se nós queremos dar sentido verdadeiro ao nosso Natal, nós precisamos refletir nas palavras de Jesus e buscar de alguma forma exemplificá-las. Esse, meus irmãos, é o verdadeiro sentido do Natal. A modificação interior, a busca do auxílio ao próximo. É isso que Jesus espera de nós. Que neste Natal, todas as nossas dúvidas, todas as nossas dificuldades, todas as nossas angústias possam ser dissipadas com a certeza de que nós não estamos sozinhos, de que Jesus Cristo, o Espírito mais perfeito que já passou pela terra, ainda olha por nós. Ele está no leme, Ele é nosso governador, não nos deixaria sozinhos. E que no dia que deixamos para comemorar o seu aniversário, Jesus possa fazer morada efetivamente no coração de cada um, no lar de cada um. E que no próximo ano seja um ano melhor, um ano em que a vacina venha, né, meus irmãos, para que possamos estar juntos novamente, de forma presencial, para que a gente possa trocar energia presencialmente e o nosso abraço fraterno após as nossas conversas fraternas. Eu quero agradecer imensamente o convite e agora convidá-los, por sua vez, a entrarmos em sintonia para recebermos as vibrações do passe magnético. Lembrando que para Deus não há fronteiras. Toda energia e vibração chega até nós, se o nosso coração estiver aberto para receber. Então, coloque-se em posição de recepção. Feche seus olhos. Imagine-se num lugar de refazimento. Um campo florido, perto do mar, da praia. Sinta o vento batendo em seu rosto, os passarinhos.
Eleve o seu coração, buscando sentir a presença amiga do nosso Mestre Jesus. Querido irmão, amigo, nós queremos te agradecer pela oportunidade bendita de estarmos reunidos em teu nome, para falarmos da tua boa nova, para modificarmos os nossos corações, no intuito de um dia chegarmos até ti. Mestre amado, nós te pedimos a proteção necessária, as bênçãos necessárias para o final deste ano, para o começo do ano vindouro. Senhor, que essas vibrações de amor possam tocar os corações necessitados, onde estiverem. Que as pessoas que se sentem abandonadas, entristecidas, melancólicas, angustiadas, possam sentir a tua presença, Pai, e renovar em seus corações as energias de fé, coragem. Queremos te agradecer, Senhor, por tantas bênçãos neste ano e te pedir que proteja-nos, que nos oriente, que nos encaminhe por todo o ano vindouro. Fica conosco, hoje, agora e sempre, e que assim seja. Que assim seja. Um grande beijo e gratidão.